Olá pessoal do sexto ano, na aula de hoje de Matemática 1, nós vamos falar sobre multiplicação e suas propriedades, certo? Além de ficar a atividade disponível no blog para ser respondida. Bom, a multiplicação ela é usada para representar uma adição de várias parcelas iguais, certo? O que isso quer dizer? Que quando eu tenho, por exemplo, 2 mais 2 mais 2, certo? Eu estou repetindo essa mesma parcela, ou seja, as parcelas são iguais, estou repetindo ela 3 vezes. Então, eu tenho 3 vezes o número 2, certo? Então, por isso que a gente diz que ela é usada para representar uma adição, que é essa parte aqui, de várias parcelas iguais, certo? Então, eu posso representar de uma maneira muito mais simples e que com o tempo vai fazer a gente ganhar muito mais tempo, certo? Vai ficar muito mais simples. A gente tem aqui um exemplo onde João ganha R$ 1.050 por mês de salário. Quanto ele terá ganho após 4 meses, certo? E após um ano? Como a gente viu, para ele ganhar 4 meses, a gente vai ter que somar o salário dele 4 vezes. Então, eu tenho aqui 1.050 mais 1.050. E essa soma aqui vai dar, ó, aqui vai dar 2.100. Aqui também vai dar 2.100. Quando eu somar os dois, vai dar 4.200, certo? Na multiplicação, eu tenho o seguinte: 4 vezes 1.050 vai dar 4.200, certo? Então, perceba que eu precisei usar muito menos espaço para representar a mesma soma, tá bom? Então, é para isso que a gente usa a multiplicação, certo? Para representar de maneira mais fácil uma soma, tá bom? E após um ano, quanto é que ele vai ter recebido? Bom, perceba que para a gente somar 12 vezes, certo? Ia dar muito trabalho. E para isso, a gente usa o algoritmo da multiplicação. E que algoritmo é esse? O que é um algoritmo? Algoritmo é como se fosse uma receita de bolo, é como se fosse uma sequência de passos que, se eu seguir essa sequência, eu vou chegar num determinado resultado, certo? O algoritmo da multiplicação diz o seguinte, ó: eu organizo a minha operação dessa forma, tem o número em cima vezes o número de baixo, certo? E aí, eu vou começar pela unidade e vou multiplicar por todos os números que estão em cima. Então, 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 5 é 10. Como aqui só pode ficar um número, eu deixo o 0 e levo o 1, certo? 2 vezes 0 é 0, só que como tem esse 1 aqui, eu vou somar. Então, 0, que é o resultado, mais 1, fica 1. E 2 vezes 1 é 2, certo? E agora, eu vou fazer a mesma coisa com 1. 1 vezes 0, 1 vezes 5, 1 vezes 0 e 1 vezes 1. Então, 1 vezes 0 é 0. Só que perceba que aqui o 1 está nas dezenas. Então, o resultado também vem nas dezenas. Então, 1 vezes 0 é 0. 1 vezes 5 é 5. 1 vezes 0 é 0. E 1 vezes 1 é 1. Certo? No final, basta que eu some esses dois resultados. Então, como aqui ó, o espaço está vazio, eu coloco um 0 e aqui também, certo? Então, 0 mais 0 é 0, 0 mais 0 é 0, 1 mais 5 é 6, 2 mais 0 é 2 e 1 mais 0 é 1. Então, após um ano, ele vai ter ganho R$ 12.600, certo? Então, esse algoritmo da multiplicação, ele facilita a hora da gente resolver. Imagine se eu precisasse somar 1.050 12 vezes aqui no cantinho. Eu ia usar muito mais papel, ia demorar muito mais tempo, certo? Bom, e para dar sequência, a gente vai falar sobre as propriedades da multiplicação, certo?
A primeira delas é a propriedade associativa, que ela diz o seguinte: para calcular o resultado de uma multiplicação com mais de 2 números naturais, então eu estou multiplicando mais de 2, certo? 3 ou 4, tanto faz. Podemos associá-los de formas diferentes, pois o produto não se altera. O que isso quer dizer? Que se eu tenho aqui 3 números que estão se multiplicando, certo? Eu posso começar tanto pelos 2 primeiros, quanto pelos 2 últimos. Vamos tentar exemplificar isso aqui com números, ó. Eu tenho aqui 2 vezes 3 vezes 4. Então, o meu A é 2, o B é 3 e o C é 4. Se eu começar por esses dois, isso aqui vai dar 6, que vezes 4 vai ser 24. Vamos pegar essa mesma situação e vamos começar agora pelos dois últimos, certo? Então, 3 vezes 4 é 12, que vezes 2 é 24. Então, tanto faz eu começar pelos primeiros ou pelos últimos, que o resultado sempre vai ser o mesmo, certo? Na propriedade comutativa, ele fala que a ordem dos fatores não altera o produto. Sendo assim, se A e B são números naturais, temos que A vezes B é a mesma coisa que B vezes A. Ora, 2 vezes 3 é 6, e 3 vezes 2 também é 6, certo? Então, a propriedade comutativa diz que eu posso trocar os fatores e o meu produto vai continuar sendo o mesmo, certo? Então, a terceira propriedade, certo? Ela diz que existe o elemento neutro. E o que é o elemento neutro? É o número que não vai fazer diferença na hora da multiplicação. E esse número é o número 1, certo? O número 1, quando você multiplica qualquer número por ele, ele não vai alterar o valor daquele número que está sendo multiplicado. Então, nosso A aqui é 2, certo? 2 vezes 1 é igual a 1 vezes 2, que continua sendo 2. Então, percebe que o 1, ele não alterou o valor de A, certo? Continua sendo A. Então, qualquer número que eu multiplicar, por exemplo, 2.143 vezes 1, continua sendo 2.143. O 1 é o meu elemento neutro, certo? É só isso. E a distributiva é a última propriedade, certo? E ela vai fazer muito mais sentido para a gente no futuro, certo? Quando a gente estiver trabalhando com letras mesmo. Por quê? Vamos lá. A gente tem o seguinte: para multiplicar um número natural por uma adição de duas ou mais parcelas, então o que ele está querendo dizer? Que eu tenho um número natural A multiplicando uma soma, certo? Então, para multiplicar um número natural por uma adição de duas ou mais parcelas, somamos os produtos de cada parcela pelo número natural. Ou seja, o produto de A vezes B e A vezes C, certo? A gente vai fazer justamente o seguinte, ó. Eu vou distribuir o A para cada número que está dentro. Então, eu vou dar um A para o B, vou dar um A para o C, certo? Mas por que eu estou dizendo que isso vai fazer mais sentido no futuro, certo? Porque aqui, ó, eu tenho, vamos pegar a nossa situação inicial. O A é 2, o B é 3 e o C é 4. Por que isso não faz sentido agora? Porque eu posso somar o que está dentro do parêntese primeiro, certo? Então, aqui eu vou começar somando pelo parêntese. Então, eu vou ter 2 vezes 7, certo? 2 vezes 7 é 14. O que aconteceria se eu fizesse a distributiva, ó? O que aconteceria é que eu teria 2 vezes 3 mais 2 vezes 4.
2 vezes 3 é 6, mais 2 vezes 4 é 8. Isso aqui ia dar 14 também. Então, percebe que a distributiva, tanto faz eu começar somando por dentro do parêntese, ou fazer a distributiva aqui, que nem ele mostrou. Certo, gente? Bom, gente, então essa é a aula dessa semana, certo? Na próxima semana, a gente vai estar com a resolução da atividade e com o novo conteúdo, tá bom? Então, até lá, um abraço e tchau!